E voltou a circular nas redes sociais uma entrevista do site Opera Mundi com o ex-ministro Zé Dirceu, realizada em dezembro de 2021. Nas imagens, o petista afirma que o retorno do seu partido ao poder vai facilitar a criação de bases para um projeto socialista de governo. Acompanhe. Nós, no momento histórico que nós estamos vivendo, num período histórico revolucionário, apesar que na América do Sul houve levantes populares no Chile, mas nós estamos vendo as limitações, inclusive na eleição, houve no Equador, houve na Bolívia, felizmente, bem sucedido, mas nós estamos vendo as limitações, houve na Colômbia. Nós ganhamos eleições, perdemos duas, mas fizemos 49,6% no Uruguai, 47,5%. Ou seja, é uma situação de equilíbrio de correlação de força na América do Sul. Nós voltamos a ter a possibilidade de ter governos progressistas. Esse é o período que nós estamos vivendo. O projeto político nosso é de disputar eleições, ganhar e defender os interesses da classe trabalhadora, os interesses nacionais, evidentemente criar as bases para o nosso projeto socialista. Quando você mantém as estatais, mantém os bancos públicos, cria uma economia solidária, democratiza as relações de poder em todos os âmbitos. Ana Paula Henkel, o que achou da declaração, Ana? Tá tudo aí, né, Vitor? Eu acho que só vota no PT quem realmente não entende, não busca aí a nossa história, tá tudo muito óbvio, não apenas em imagens, não apenas em textos, mas em resultados, né? Em resultados aí o Brasil, custamos a sair de onde o Brasil foi colocado com as administrações petistas. Logo após 2018, né, com um novo governo aí, com uma nova perspectiva, infelizmente veio essa pandemia global, a gente não pôde ver a totalidade, né, do potencial da administração do Jair Bolsonaro. Infelizmente, né, essa pandemia afetou absolutamente o planeta. Então, agora com uma roupa nova, né, travestidos aí de democratas e com um discurso ensaiado, uma retórica de rede social, de amizade com o mercado, com a democracia, vamos salvar a democracia. Olha, Vitor, a mesma ladainha que a gente viu aqui em 2020 na eleição americana, é a mesma ladainha, é impressionante como os personagens mudam e o cenário político ele é muito parecido, né? Essa turma socialista, esse projeto socialista não é mais uma coisa só da América Latina ou de alguns países. A gente vê o projeto socialista que o próprio Partido Democrata do Joe Biden tem aqui hoje, e é tudo muito interligado. Por isso que as características, elas ficam fáceis da gente ler, porque a gente viu isso tudo acontecer aqui em 2020, as mesmas frases, as mesmas retóricas, as mesmas platitudes, a mesma falsa a amizade, né, com aquele que ficou em dúvida se votava, aquele que ainda está em cima do muro, que é chamado aqui nos Estados Unidos de o swing voter, né, aquele independente que às vezes vota com os republicanos, às vezes vota com os democratas. A gente não tem isso no Brasil, mas temos eleitores indecisos no Brasil e eles acham que essa roupagem aí vai enganar muita gente, o que provavelmente pode enganar muita gente aí que não lembra aí, não tem uma memória aí tão forte do que aconteceu durante as administrações petistas. Agora, independentemente do que o Dirceu falar, do que Lula falar, do que Gleisi falar, a gente precisa ver, né, o candidato deles, Lula, às ruas. A gente não viu até agora Lula enfrentando aí o povo nas ruas, enfrentando o calor, o amor, ou a raiva, ou os gritos, ou o que quer que seja nas ruas. Nós só vemos o presidente Jair Bolsonaro, né, nos seus compromissos aí oficiais, vimos recentemente o possível candidato Sérgio Moro, que, né, levou algumas vaias aí por onde passou, e o Lula fica a pergunta se ele vai seguir o que fizeram com o Joe Biden aqui, uma campanha dentro de casa, apenas nas redes sociais, sem um encontro direto com o povo. Hoje nós comemoramos, né, 1 ano aqui de administração de Joe Biden e a gente viu que esse tipo de campanha, só com a retórica das redes sociais, sem encontrar o povo nas ruas, está aí, os piores números de aprovação dos últimos presidentes, das últimas décadas, dos últimos presidentes americanos, sem a menor conexão com o povo. Você, Zé?
Pelo menos o Dirceu não mente. Ele tem a coragem, eu acho que a política tem que ser feita assim, de cara limpa, dizer, nós queremos o socialismo aqui no Brasil. E mais ainda, uma expectativa muito maior e, graças a Deus, com uma expectativa que não vai ser realizada. A ideia de fazer um grande bloco socialista na América Latina, isso já foi para o brejo há muito tempo. Mas a disputa é essa. O PT, o PDT, o próprio PSB tem essa proposta, tem essa ideia esquisita de formar aqui na América do Sul um bloco socialista como é a Venezuela, né? E isso fica muito claro em todas as falas de José Dirceu, de Gleisi, todo esse pessoal. É esta a ideia. O que o Fiuza fala muito aqui, desse nome limpinho, politicamente correto, progressista, de esquerda, no sentido de que, olha, nós temos preocupação social, esconde exatamente uma malandragem atrás. A malandragem é a tomada do poder. Na verdade, o que eles querem é o poder, querem as benesses do poder. Então, dão esses rótulos, esses nomes bonitinhos exatamente para fazer esse discurso. Agora, veja bem por que eu estou dizendo que o José Dirceu, pelo menos, tem a coragem de abrir e dizer, nós queremos isso. O povo cai se quiser. É aquela velha frase, o golpe está aí, cai se quiser, né? Porque é um golpe, apesar de fantasiar ali em eleição e voto direto, na verdade, o que se pretende é fazer uma escravidão como é na Venezuela, então fica muito difícil. Então, pelo menos o José Dirceu fala a verdade, tudo ele fala assim. Agora vem um Lula e faz uma carta ao povo brasileiro, tentando esconder as reais intenções, e agora o Lula tem a coragem de dizer que quando chegar à presidência da República, eu não acredito que ele vai chegar, mas se chegar à presidência, que será um governo mais liberal do que é o governo do presidente Jair Bolsonaro. É aí que mora o golpe, é aí que mora a tentativa de encobrir a real intenção do Partido dos Trabalhadores. Como liberal, se o PT vota contra todos os projetos no sentido de abrir a economia? Como liberal, se eles são viciados em estatais, se eles são viciados em cofres públicos? Como governo liberal, se toda a proposta é estatizante, se toda a proposta é contra exatamente a abertura da economia, né? Então, assim, o Lula bate de um lado, engana, e o José Dirceu fala para os iniciados, fala lá para o grupinho dele o que é a real intenção. É de transformar o Brasil em um país socialista e, mais ainda, criar um bloco aqui na América do Sul com essa ideia louca. Fiuza. Exatamente, Zé. Isso aí é uma malandragem, né? Progressista, não sei o que, é uma malandragem. Agora, quando eles estiveram no poder no Brasil, eles estiveram muito tempo no poder. Eles estiveram anos e anos no poder, protegidos por tudo, pelo Supremo, pela imprensa. Até é de justiça dizer que, em alguns momentos, a imprensa ainda fez o contraponto no petismo, mas não era o que passou a ser desde que o PT saiu, desde o período Temer e o período atual. Quando a imprensa desistir de ser imprensa e ficar fazendo campanha, sabotagem. Então, eles tiveram muitos e muitos anos no poder no Brasil. E eles não fizeram socialismo nenhum aqui. Zero. E é o que você diz, Zé. Que é o poder. E uma vez chegando lá, eles querem a liberdade para roubar livremente. Porque o que eles fizeram, eles saíram estatizando. Poxa, quanto tempo eles ficaram? 13 anos? 14? Não deu para estatizar nada, não. Eles não quiseram estatizar nada. Eles não quiseram reestatizar o que tinha sido privatizado. Não teve nada disso. Eles privatizaram parte do Estado brasileiro para eles, particularmente. Então, isso aí é uma conversinha fiada. É claro,
se você vai dando, se eles continuassem no poder, como era a intenção, a Dilma foi reeleita, né? Vai tudo se deteriorando, porque mesmo que eles não roubassem, eles não sabem administrar, então vai tudo se deteriorando. Bota um militante de quinta categoria como secretário do Tesouro, eu lembro bem quem era. Militante de quinta categoria no secretário do Tesouro, vai tomar conta do cofre. Nem se ele fosse a alma mais honesta do planeta, deixaria de ser uma ruína. Então, isso é o petismo. É claro que se deixar para sempre vira uma Venezuela, porque é o poder, pelo poder, para nós, para os nossos amigos, etc. Agora, essa conversinha ideológica, ela não me engana. Não fizeram nada disso quando estiveram no poder. Ao contrário, fizeram negociatas dentro do capitalismo, se lambuzando de capitalismo, mas um capitalismo bandoleiro. E o José Dirceu é um condenado a 30 anos de prisão, que não cumpriu. Ele está solto, não sei, tem os amigos certos, ou caiu nessa operação Lava Lula, Lava PT, que o crime foi na esquina tal e o juiz estava do outro lado da rua, aquelas coisas. Fora isso, é de ser um condenado a 30 anos por corrupção num regime que ele não quis e seus colegas não quiseram transformar em socialismo. Eles mantiveram um capitalismo com liberdade para o dinheiro circular para os seus bolsos. Cris. Acho que vale, Vitor, destacar algumas expressões, algumas palavras que o Zé Dirceu fala aí nesse vídeo. Revolução armada, felizmente, na sequência ele vem com um felizmente, equilíbrio de correlação de forças quando ele se refere a governos de esquerda voltando ao poder na América Latina, governos progressistas, e aí ele fala essa frase: vamos criar as bases para um projeto socialista, que está aí na nossa tela, no nosso gerador de caracteres. Então, essa é a tônica dos governos socialistas: revolução armada, eles vão à força, vão tomando o poder, são projetos de tomada de poder. Lembra que ele tem essa declaração também, né? Não vamos ganhar eleições, vamos tomar o poder. Então, ele tem várias declarações aí ao longo dos anos. O Zé está certo quando diz que ao menos ele é sincero. Ele já falou, por exemplo, que o Bolsa Família representava 40 milhões de votos. Isso está gravado, o vídeo é público, pode ser conferido. Então, eles nunca se importaram com redução de pobreza, eles se importaram com votos. Eles nunca se importaram com vencer eleições, eles se importam com um projeto de poder. É um domínio pela força. E aí sim abocanham tudo que podem no Estado. Eu acho que quem tem memória não tem coragem de sequer pensar em votar, não só nesse, mas em qualquer outro partido que pregue o socialismo. Até porque a gente tem exemplos muito próximos, péssimos exemplos, do que é um governo socialista.